Amém. Queria ler um versículo da palavra de Deus com os irmãos que se encontra em Gênesis capítulo 1. Facinho esse, hein? De achar. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Eu vou convidar a igreja a se colocar em pé. Vai ser bem rapidinho, mas eu vou convidar. Convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. Gênesis capítulo 1, verso 3. Quem quiser ler comigo pode me acompanhar. Disse, haja e houve. Amém? Vamos ler de novo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco. Fala com a tua igreja. Tem misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. Oh, Deus Santo. Manifesta-te, ó Deus, por meio da tua palavra, do teu Espírito. Estende, ó Deus, as abas da tua veste, ó Deus, neste lugar. Enche, ó Deus, este lugar com a fumaça da tua presença, Pai Santo. Que a tua igreja sinta, ó Pai, e que possamos no nosso coração e na nossa mente nos prostrarmos, ó Deus, durante este momento. Nos lançarmos, ó Deus, por terra e sentir, ó Deus, o teu poder purificando as nossas vidas. Queremos te ver, queremos te ouvir. Queremos te sentir, Pai. Queremos sair daqui, Senhor, carregando a nossa bênção. Por isso agora falamos com o Senhor e clamamos em uníssono. Fala conosco, ó Deus. Usa a minha vida por misericórdia. Misericórdia do teu povo e por amor ao teu nome. E, ó Deus, que seja apenas vaso, só vaso, derramando a tua glória, a tua majestade, a tua grandeza e o teu poder sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Amém. Deus é bom demais. Disse Deus, haja luz e houve luz. Eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre a palavra de Deus. A voz dele. Deus falou. Deus, esse verso tem muita profundidade e eu não vou esgotar toda ela aqui. Esse versículo, esse verso tão curto de se falar, tão profundo no seu conhecimento e no seu poder. Mas eu queria falar com os irmãos sobre a voz de Deus. O falar de Deus com você. O poder de Deus. Quando nós ouvimos que Deus tomou uma decisão e falou, expressou a sua voz, expressou o seu falar, Deus se revelou a nós. E muita coisa aconteceu. No verso 3, Jesus é o Logos, o Verbo, a palavra haja, de onde surgiu tudo, é o Criador. João, capítulo 1, o Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Mas esse verso fala de um Deus que quer que você o escute. Porque a forma de Deus se revelar a nós foi através da sua voz. Foi através da sua fala. E Deus então, Ele pegou, criou todas as coisas, e Ele pegou a sua voz, a sua pessoa, a sua obra, a sua vontade, e Ele condensou isso nisso. A palavra de Deus, a Bíblia, é a voz de Deus, amém? É a voz de Deus. Deus deu para você. Deus colocou a voz dele nas suas mãos. Deus colocou o Logos, a palavra revelada nas suas mãos. Deus colocou, e não é a única forma pela qual Deus fala pelo seu Espírito em nós,
e entre nós. O Espírito Santo que nos ensina as coisas que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo que conduz a igreja, que fala, que revela. Mas eu quero falar dessa palavra aqui essa noite, da palavra de Deus. E você que é crente há mais de 5 anos, pelo menos, já ouviu muitas mensagens, já aprendeu muito sobre a palavra de Deus. Que a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais cortante que uma espada de 2 gumes, afiada e capaz de penetrar a tal ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e trazer discernimento para você. Amém? Esse é o poder dela. A questão é, por que Deus fez isso? O que Deus quer para você desse livro? Qual o propósito dele? Eu não sei quantos dos irmãos têm de fato um diamante na sua casa. Mas você nunca viu um anel com uma pedra de carvão. Viu? Alguém já viu um anel com uma pedra de carvão? Ou um brinco de cascalho? Por que não colocamos cascalho no lugar de joia? Por que não colocamos carvão em uma solitária? Porque não tem valor. É tão comum carvão, é tão comum cascalho, que a gente não dá valor. Mas o diamante é tão raro, que quem tem o guarda, esconde, se orgulha e mostra. Coloca no local de destaque. O diamante, não só pela sua beleza, mas pela sua raridade, se torna especial. Só que essa lógica não pode ser usada com a palavra de Deus. Nós não podemos, porque a palavra de Deus foi dada a você, onde você compra a Bíblia hoje por R$7. Há pessoas que têm 5 Bíblias em casa, diferentes versões. A gente não pode menosprezar o poder da palavra de Deus. E a igreja tem feito isso. Tem dado à palavra um valor tão pequeno. Um valor tão sujo, sem reverência, sem a dignidade, sem a intensidade, sem a vontade, sem a percepção, sem a noção do que é a voz de Deus nas palavras, em folhas, do que é a voz de Deus, o poder de Deus em grafia, em papel. E aí, nós conhecemos tanto a Bíblia, alguns já leram algumas vezes a Bíblia, conhecem, deram aulas, estudam, pregam a palavra de Deus. Eu já sei a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é viva. E você precisa dela. E eu volto àquela pergunta, por que Deus deu a nós a sua voz? Porque Deus colocou a voz dele no seu colo, nas suas mãos, na sua casa. E baseado nesse texto, eu quero dar a vocês 3 razões pelas quais Deus revelou a você a sua voz. Deu a você ela. Porque quando nós lemos, disse Deus, haja luz e houve luz, nós não estamos falando de um Deus como algumas religiões acreditam. Ou filosofias querem acreditar. Nós temos um Deus que é pessoal. Um Deus que quando falou algo tinha um plano, é uma pessoa. Não é uma força. Não é um Deus de longe, não é o cara lá de cima. Não é baseado num Olimpo.
Não tem a divindade separada da humanidade rindo da criação? Quando nós vemos, disse Deus, haja luz e houve luz, nós estamos falando de um ser que tem planos, de um ser que tem vontade, de um ser que pensa, de um ser que projeta algo, de um ser que quando disse haja luz, ele tinha um plano perfeito, totalmente consumado em si, determinado na sua soberania. Esse é o nosso Deus. E a pergunta é, o que isso tem a ver com você? Eu vou dizer, meu querido, nosso Deus, o seu Deus, se revela a nós na palavra de forma pessoal, no Filho. Em Israel, ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano, aquele que nós nem falamos o nome. E zelamos por Ele. E Ele é aquele, e Ele é aquele, e Ele é aquele. E Deus foi ficando tão distante de Israel, tão longe do povo. Não por Ele, mas pelo povo o colocar em uma distância. Ele é só o Senhor. É só obedecer às suas regras. É só não desobedecer os mandamentos. É só fazer isso e desfrutar da vida. E Deus estava lá e eles aqui. E não funcionou. Não porque a lei não fosse boa, mas porque o coração do homem é egoísta. Então Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, Jesus Cristo, nosso Senhor. E sabe quem Ele revela a você? O Pai. E Jesus fala que você vai pedir ao Pai. E Jesus fala para você orar ao Pai. E aí você vê Jesus restaurando o relacionamento do Éden com você. Amém? Com você. Com uma diferença. Quem visitava o homem no Éden era Deus. Aí Deus, na pessoa do Filho, te batiza com o Espírito Santo. Deus, através do seu poder e da sua soberania, coloca em suas mãos a sua voz. Agora quem vai visitar Deus é você. Quem vai buscar Deus é você. Quem vai se chegar a Deus é você. Mas para isso você precisa acreditar que Deus, Ele deixou as Escrituras porque Ele quer se relacionar com você. É a voz do Pai. Quando você lê Bíblia, você está conversando com o Pai. Amém, igreja? É o meu Pai comigo aqui. Mas não basta ter capacidade de intelectual para entender o que o texto diz. A gente precisa da plenitude do Espírito para ouvir o Pai falar conosco. É o Pai derramando perdão e graça sobre a tua vida. É você lendo a Bíblia e ouvindo o Pai falando para você. É o relacionamento de intimidade. É isso que Deus quer com você. Aí Deus se posiciona em você. Aí Deus coloca a voz nas tuas mãos. E Deus fala, filho, vem, porque eu quero falar com você. Hoje eu tive um tempo com uma pessoa, conversando com ela. E quanto o Senhor não falou de abrir a Bíblia e falar, olha o que a Bíblia diz. E Deus falou, amém? Falou. Revelou. É a voz do Pai que cuida dos seus. Deus quer cuidar de você, meu querido. Tem que ler Bíblia. Você está angustiado, você lê Bíblia, o Pai te abraça. Você está ansioso, você lê Bíblia, o Pai te tranquiliza. Você está com medo, você lê Bíblia, o Pai te dá força, fé e coragem. Deus diz que a palavra dele traz vigor físico. Restaura o teu ânimo. É o Pai. Deus te deu isso daqui para falar. A palavra de Deus é voz de Deus. É o Pai falando com você. Você tem que chegar para Deus e quando você for ler a palavra, você diz, fala, Pai. Pai, eu quero te ouvir, Deus. Fala comigo. De forma sistemática. E eu nem vou repreender o aleatório, porque Deus já falou comigo. Eu abri na Bíblia.
E algo me chamou a atenção e eu fui ler, e Deus ministrou o meu coração. Não vou nem falar Deus, o Deus Pai ministrou o coração. A gente tem que ler Bíblia, mas para isso a gente precisa se ver como criança. E Jesus disse isso, sabe o que para mim e para você? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus falou, quem não for como uma criança, não entra no reino dos céus. Quem não abre a Bíblia como uma criança dependente do Pai, não ouve a voz do Pai. Porque eu não estou querendo o Pai. Eu só quero entender o que a Bíblia diz. Eu não quero relacionamento com Deus, só quero saber os 10 mandamentos e obedecer e cuidar do meu gado, da minha plantação. Só quero entender o que Deus está mandando e acabou. Por que você veio aqui hoje? Qual foi a tua expectativa? Eu já preguei sobre isso. Tem que ouvir a voz do Pai. Você tem que sair da sua casa dizendo, Pai, fala comigo através daquele vaso, Senhor. Pai, eu quero ir lá, eu quero ouvir o Senhor, Pai. Fala comigo, Pai. Pai, eu preciso do Senhor, Pai. Pai, cuida de mim. Pai, 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 Pai. Olha como eu estou, Pai. Fala comigo, Pai. Deus quer que você leia a Bíblia. Se relacionando com Deus, que veio e se revelou no Filho, para te tratar e te ter e ser o seu Pai. Amém, igreja? Deus quer que você desfrute da sua paternidade. E Deus tem um plano, gerou você, é o seu Pai. Mas a palavra de Deus, Deus a deu para você desfrutar de algo, do poder dela. Todas as coisas foram criadas através de uma palavra, haja. A palavra que diz criar para Deus, que Deus usou para criar, é a palavra bará. Bará é aquele que cria a partir do nada. É alguém que tem um plano e com a sua voz, o poder se deu, e o poder aconteceu, e a existência se deu. Do nada surgiu tudo pela palavra. Então Deus pega todo esse seu poder, movimenta os seus autores, movimenta as eras, movimenta homens, levanta, e Deus condensa o seu poder na Bíblia. Isso está cheio de poder. Cheio de poder. Você não tem noção. A solução dos seus problemas, do seu pecado, a sua cura, o seu milagre, a sua salvação, a transformação da sua casa, dos seus filhos, sua libertação está aqui. O seu sorriso, os seus sonhos, a sua esperança, a sua eternidade está aqui. Esse livro ele tem poder, amém, igreja? Poder de criar em você os milagres de Deus. Cheia de poder. Mas só extrai esse poder quem se aproxima dela com fé. Com fé. Deus disse, haja. E ouve. Aí o inimigo quer te afastar disso, mas você fala, não, eu creio. Eu creio que enquanto eu leio a palavra de Deus, o poder dele opera em mim. Eu creio que enquanto eu estou lendo agora, essa palavra é viva e está entrando em mim, amém? Eu vou parar de pedir amém, se você quiser você fala e recebe. E é isso que você tem que dizer para Deus. Senhor, o Senhor falou. E quando o Senhor fala, acontece. Eu vou ler a tua palavra, Senhor, e eu quero o teu poder em mim. Eu quero. E eu vou receber em fé. Ela vai te trazer discernimento, dividir, separar. Ela vai fazer um rebuliço na tua vida.
É a palavra de Deus que salva o pecador. É a palavra de Deus que convence o pecador pelo Espírito. É a palavra de Deus que vai transformar a nossa família. Que vai penetrar em você e vai transformar você. A palavra dele tem poder. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito que não se abala. Pergunta é, de onde ele tirou essa frase? O que levou esse homem? Lógico que a gente sabe, é o Espírito Santo, mas usando o seu intelecto. O que leva Davi a pedir isso para Deus? Eu falo qual é a fé que o levou a desfrutar do poder de Deus. O mesmo Deus que através do Bará, através do criar do nada, criou o universo, ele pode me dar um coração novo. O quê? Eu vou pedir um coração novo para ele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito que não se abala. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, quando você lê a palavra de Deus, Deus restaura em você a fé do milagre. Você lê a palavra de Deus e fala: Deus, eu quero isso para a minha vida. O Espírito Santo, conforme você vai lendo as Escrituras, você lê aquilo, e aquilo toca em você, a voz do Pai entra, você acredita no poder e fala: o meu Pai tem todo esse poder, eu quero para mim. O meu Pai pode tudo, eu quero para mim. O meu Pai fez isso na vida de Elias, eu quero para mim. O meu Pai abriu o mar vermelho, eu quero para mim. O meu Pai tem tudo isso, eu quero isso para mim. Não é entender as Escrituras, é usufruir dela, é obter o poder. Uma mulher vence uma multidão, toca em Jesus e extrai poder. Uma multidão ali encostada em Jesus e ninguém tira poder. É assim a igreja. Um povo cheio de Bíblia, mas com pouco poder dela. Meu irmão, extrai poder disso daqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha para a palavra antes de ler, que Deus já te deu o fim do que vai acontecer. Aquela mulher falou: eu vou, e eu vou tocar nele, e só de eu tocar nele eu vou ser curada. Deus deu o fim para ela. Então ela se dispôs, passo a passo, e ela tocou, e foi conforme Deus tinha colocado no coração dela. Fala: Deus, me mostra o fim, ó Deus. Você está preso naquele pecado, meses, anos. Deus, eu quero que tua palavra me faça ver, eu liberto, Senhor. Livre. Ah, meu irmão. Quando você vai para a palavra com fé, a fé opera através daquilo. E você começa a ler as Escrituras. E o poder de Deus começa a atuar na sua vida. O poder de Deus começa a acontecer em você. Você tem que ir para a palavra de Deus como aquela mulher hemorrágica foi para a Bíblia. Ou para Jesus. Senhor, eu li a Bíblia. É claro que eu tive poder. Senhor, todo mundo está encostando em ti. Como pergunta quem me tocou? Alguém tocou diferente em mim. Porque de mim saiu o poder. Amém? Em nome de Jesus, quando você lê a Bíblia com fé, vai sair poder para a tua vida. E você vai sentir, em nome de Jesus, o poder de Deus na tua vida. Porque eu creio que ela é viva. E é eficaz. E vai gerar poder em nós. E Deus vai te guiar na palavra. Vai te guiar nesse conhecimento. Porque a Bíblia tem tanto poder para a gente estar vivendo com tão pouco poder. É muito poder. É muito poder. Desvende o poder. Jejue por esse poder. Jejue pela palavra. Fala: Deus, estou me entregando, eu quero conhecimento. Daniel capítulo 10 diz: Daniel, assim que você se dispôs a buscar o conhecimento e se humilhou diante do Senhor, a resposta veio. Vá para a palavra de Deus assim. Eu quero o poder do conhecimento e eu me humilho, Deus. Vai para a palavra com jejum e oração. Lança a testa no chão. Fala: Deus, eu preciso, Pai, do teu poder. Pai, me dá o teu poder.
Fala sobre a minha vida que haja, Senhor. Fala sobre a minha vida, Senhor, que haja cura, porque eu estava lendo daquela mulher hemorrágica, eu estava lendo do centurião, o centurião acreditou que só com a tua voz seria curado o servo dele, e o Senhor curou, Senhor, eu estou aqui, e eu creio que só com a tua voz o Senhor vai curar, e Deus vai fazer, meu irmão. Amém? Aí eu falando de novo, para você falar. Você quer dizer amém, eu creio. E se você lê a palavra de Deus, aí você vê Ana, e recebeu a bênção dela. Você vê aquele demoniado gadareno lá, e vem cheio de demônio, e lotado, mas quando Jesus chega, os demônios têm que cair. Fala, Deus, faz cair na tua presença, Senhor, porque eu li na tua palavra, e eu quero esse poder na minha casa. O Senhor estava ali, o demônio caiu, o Senhor está na minha casa, que todos os demônios caiam, Senhor. O Senhor está em mim, por onde eu... Você transforma a Bíblia em poder. Porque a Bíblia vai estar na tua boca, e você vai falar ela com fé. E tudo que pedides em meu nome, crendo, recebereis. É fé. Não foi à toa que o nosso irmão começou esse culto falando de fé. A fé é a base do poder de Deus em nós. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus em Belém não pôde fazer muitos milagres. Guarda essa palavra. Não pôde. Vamos falar juntos? Não pôde. Por quê? Sabe por quê? Porque o povo não tinha o quê? Fé. Sabe por que muito milagre não acontece na tua vida? Porque você lê a Bíblia como se ela fosse só um livro de Deus. É o Pai falando com você. Está cheio de poder. E você tem que acreditar nisso. Deus quer que você desfrute da sua paternidade. Deus quer que você desfrute do seu poder. E em terceiro, para terminar, Deus quer que você desfrute dos seus desígnios, da sua vontade. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é, vamos falar junto comigo? Você crê nisso? Amém. Deus revelou a vontade dele para você. Quando você lê Bíblia, Deus está revelando o fim, para você entender hoje a tua luta. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que Ele vai secar toda lágrima, isso tem que gerar ânimo em você. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que os profetas sofreram, mas Deus deu glória maior. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que Jesus morreu no nosso lugar, mas Deus o exaltou. Bom, a palavra de Deus está revelando o fim para a gente. Para restaurar a gente hoje. Deus quer que você conheça a vontade dEle. A Bíblia fala lá em Efésios, procura compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procura, meu irmão, paga o preço, vai ler Bíblia. Senhor, o que o Senhor tem para mim? E aí você se aproxima da palavra de Deus e você vai ver Deus falando, sede santos como eu sou santo, e o Espírito Santo vai se mover, vai queimar você. Você fala, Deus, esse pecado, Deus, o Senhor disse para eu ser santo. Se o Senhor disse é porque eu posso, é porque o Senhor quer, é porque o Senhor tem poder e eu recebo esse poder. E eu vou em nome de Jesus ser santo como o Senhor é santo. Me ajuda, Pai. E o Pai vai ajudar você. Aí você lê a palavra de Deus. Aí você lê a palavra de Deus falando, trazei todo o dízimo, a casa, o tesouro, para que haja alimento e transborde em minha casa, mas transborde mais sobre você, e você está lá com dificuldade de entregar o dízimo, dificuldade de separar a oferta, mas você fala lá porque Deus revelou o que Ele quer para a tua vida financeira. Aí você fala, Deus, está assim, ó, eu não estou entregando, Senhor, porque eu não consigo acreditar que o Senhor vai suprir, está faltando, está difícil pagar a conta. Mas Senhor, Pai, o Senhor disse isso. Eu acredito no Teu poder, eu quero receber esse poder. E, ó Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Porque se é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer, Pai. E aí a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vai transbordar sobre a tua vida. Agora, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus não só vai dizer o que Ele quer de você, como o poder de Deus vai iluminar o teu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz que ilumina o meu caminho. Deus não só vai dizer é o que eu quero, como Ele vai mostrar o caminho para você chegar lá, amém? Vai mostrar para você. A palavra de Deus ela tem esse poder. Ela traz uma clareza de mente.
Ela traz um discernimento espiritual tão profundo. Porque luz não é sol. Luz não é energia elétrica. Luz é a base de tudo. Luz é a base da vida. Do calor. Da energia. É o poder puro. A palavra de Deus vai lançar poder no seu caminho. A gente tem uma visão muito limitada. Eu vou conseguir enxergar o meu caminho. É a luz de Deus. É a luz pura no seu caminho. E o Senhor, com essa luz pura, não só vai mostrar como Ele vai te ajudar a andar pelo caminho que Deus quer para a tua vida. Especialmente para a tua vida. Quando você lê a palavra de Deus, você entende. Fala, é isso que Deus quer de mim. Eu entendi o que Deus quer de mim. O Senhor mostrou a sua vontade para mim. Para aquele irmão lá, Deus tem casas e carros. E para você, para mim, Deus tem isso. E eu vou ser feliz nisso. Deus mostrou o que Ele tem para mim. Deus mostrou que para mim é esse ministério. E para o outro é outro ministério. Eu entendi o que Deus tem para mim. Então eu entendi que essa dificuldade é o espinho que Deus tem para me manter humilde. Eu entendi. Meus irmãos, no dia que eu entendi o espinho na minha vida. Não porque eu cheguei a terceiro céu. Queria eu chegar um dia ao terceiro céu. Aqui. Mas por causa do orgulho. Porque eu sou tão ruim. Cheguei no primeiro e já sobe. Mas quando eu entendi que aquilo na minha vida era Deus deixando para me manter prostrado diante dele, eu glorifiquei a Deus sozinho na sala de casa. E eu chorava de gratidão, porque a palavra de Deus tinha dito isso para mim. Eu entendi. Por isso que a palavra de Deus, ela traz refrigério para a alma. Você entende? Você não fica como uma criança que não está entendendo nada. Deus consola você. Deus anima você. Você fala, filho, esse é o caminho. Ananias, vai lá na casa de Simão. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Vai lá falar para ele o quanto importa que ele padeça pelo meu nome. E foi isso, Deus ter revelado a vontade dele pela palavra, a vontade dele específica para Paulo, que Paulo se gloriava nas algemas dele, que Paulo se gloriava nos açoites, que Paulo se gloriava até na oferta que ele derramaria última na sua vida, que era o seu sangue, no altar de Deus. Deus já tinha me avisado. Quando alguém veio e falou, olha, é isso que está esperando aquele que for por esse caminho. E a pessoa falou, Paulo, não vai, é prisão, é morte. Paulo falou, eu vou, porque Deus já falou que é esse meu caminho. Eu estou feliz em Deus, é esse que Ele tem para a minha vida. A voz dele veio para mim. Quando Deus me chamou, Ele disse o que Ele queria da minha vida. E eu louvo a Deus, porque no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu estava ajoelhado, chorando, e o Senhor começou a passar, como filme, missionários, histórias missionárias, e ministério. E eu era um garoto perdido, eu era um garoto que andava pela rua sem sentido, eu era alguém que não tinha valor diante de ninguém, nem na minha família. E Deus falava, esse é o fim que eu tenho para a tua vida. Esse é o fim que eu tenho para a tua vida. E quando eu levantei dali, o Espírito falou, vai e sai de onde você está hoje. E eu fui sair de um meio sujo. Porque Deus tinha revelado outra coisa. É isso que eu tenho para a tua vida. E às vezes você não acredita, o Espírito Santo vai falar o que Ele tem para a tua vida e você não vai acreditar ainda. Vai ser tão grande, vai ser tão diferente do que você já planejou para a tua vida, que você fala, será que é isso mesmo? Um garoto perdido, sem valor nenhum, na lama, no lodo. Quem sou eu, Senhor? E aí Deus levanta, e levanta o sustento, e levanta o chamado, e manda para seminário,
E ali Deus treina, e Deus manda para lá, e Deus manda para cá, e Deus fala isso, e Deus fala aquilo, e Deus fala, vai acontecer isso na sua vida, Senhor, mas como? Vai acontecer isso, e Deus fala, vai acontecer aquilo, e Deus confirma, e Deus testifica, porque é a palavra dele. Agora isso não é privilégio de um ou de outro, isso é para você, meu irmão. Recebe em nome de Jesus. Fala, Deus, tua palavra é luz, Senhor. Não fique imaginando que a palavra de Deus é uma lanterninha para você ver se, devo ou não devo, vou ou não vou. É luz que ilumina com poder, energia, força, essência, calor, vai à tua frente. E sabe o que a luz vence? Sabe o que não suporta a luz? Trevas. Por isso que o diabo não quer que você leia a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, que ele quer cegar você. Por isso que ele quer que você gaste 2 horas assistindo jogo de Copa, mas não suporte ler Bíblia por 10 minutos. É por isso que ele quer que você acompanhe todos os campeonatos, aquilo que traz prazer para você, durante 1 ano, mas não quer que você leia a Bíblia. É por isso, meu irmão, que ele luta espiritualmente, fisicamente, na rotina, oprime, para você não desfrutar do poder. Para que você leia a Bíblia correndo, de qualquer jeito. E ela não passa de um versículo que você compartilha com alguém. É o teu Pai, que tem todo o poder, falando o que quer de você, a Bíblia. Vamos falar juntos? É o meu Pai. É o meu Pai, que tem todo o poder, falando o que quer para mim. Ou melhor, falando o que quer de mim. Vamos falar juntos? É o meu Pai, que tem todo o poder, falando o que quer de mim e também para mim. Leia a Bíblia assim, meu irmão. Leia a Bíblia como que eu vou terminar agora dizendo. É o objeto que tem maior poder na tua vida. Você tem que aprender a desfrutar disso daqui. Extrair o poder disso daqui. Que Deus vai te ajudar em nome de Jesus, porque foi essa palavra que te trouxe essa noite. Só quero te dar uma dica. Não guarde mais um anel. Não dê mais valor para uma joia, ou um carro, ou um móvel, do que você dá para isso daqui. Ande com ela. Medite nela. Receba a palavra. Guarda no coração. E você não vai pecar contra Deus. Esconda em um lugar onde o diabo não pode tirar. No teu coração. Você vai ver que vida Deus vai te dar. Eu digo isso em nome de Jesus para você. É o meu Pai, que tem todo o poder, falando o que quer de mim e para mim. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Dedique tempo a isso. E ore para que você vá como uma folha em branco para isso daqui. Deixa Deus escrever na tábua do teu coração. Limpa. 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 Deus, eu estou limpando, Senhor. Meu sonho é esse, eu estou limpando, Senhor. Limpando. A tua palavra vai dizer o que o Senhor quer de mim. O teu poder vai gravar aqui, ó. E eu nunca mais vou esquecer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, quando eu preparava esse versículo para ler, de um Deus que revela ao final, para depois começar, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus tem grandes coisas para a nossa igreja, em termos de missões. Tem um lugar que eu vejo lá em Amparo, um lugar muito grande. Eu não consigo passar por aquele lugar e não ver a igreja ali. Eu não consigo. Outra coisa que Deus colocou no meu coração são jovens, pessoas indo para o campo missionário. E Deus vai fazer a nossa igreja crescer bastante. Em todas as áreas, de todas as formas. Por causa da obra dele. Por causa da obra que Deus tem através de nós. E eu queria dizer uma coisa para você. Eu não escolhi você aqui. Nem vocês me escolheram aqui.
Deus nos uniu aqui porque Deus tem algo muito bom pra gente. Não deixa o diabo fazer você se enxergar pequeno, não. Você tem grande importância no reino de Deus, nessa igreja. Extrai poder da palavra e você vai ver que Deus vai usar a tua vida, a tua casa, a tua boca. Eu não falo e eu não prego, nem Lelis, nem qualquer outro que venha pregar aqui, porque estudou, porque sabe. Eu já vim pregar só porque eu estudei em seminário. É Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. É assim que você tem que ir para a palavra de Deus. Ó Deus, efetua em mim o querer e o realizar, Senhor. Grava, Deus. Grava, eu estou aqui, Senhor. Ah, meu irmão, Deus tem coisas boas e grandes para a tua vida. Só se libera para Deus. Se entrega a Deus. Eu quero falar em nome de Jesus. Que você vai ler isso daqui. Deus vai fazer uma obra na tua vida muito grande. Mas leia com honra. Separa tempo. Se dedica. Ora, jejua. Leia de manhã, leia à tarde, leia à noite. Fala, Deus, eu quero esse poder na minha vida. A última oração que eu fiz de Deus, pedindo poder, eu falei, Deus, assim como Elias lançou a capa sobre Eliseu, lança a capa sobre a minha vida, Deus. Não por mim, mas pelo teu povo. Lança a capa, Senhor. Eu tinha lido isso e eu transformei isso em poder. E sabe o que Deus disse? Amém, filho. Amém. Deus quer te dar essa experiência lendo a palavra de Deus. Um tempo onde o seu Pai, que tem todo o poder, vai falar com você e para você o que Ele tem para você. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Será que a gente consegue achar aquela música, Silencia o meu coração e eleva ao céu o meu pensar? Será que a gente consegue? Quem pode buscar essa música pra gente achar ali? Enquanto isso, queria convidar você, meu querido, a fechar os seus olhos e orar a Deus. E agradecer a Deus. Se Ele falou com você essa noite, fala, Deus, obrigado, Pai. E dizer a Ele, Senhor, eu nunca mais quero ler a Bíblia como eu tenho lido até hoje. Me ajuda a extrair poder da Tua palavra. Se você acredita que ela é viva e eficaz, fala isso. Fala, eu quero, Senhor. Eu quero ser transformado pelo poder da Tua palavra. Se você tem dedicado mais tempo a coisas fúteis do que a Deus, ao poder que está nas Tuas mãos, que Ele te deu, se arrepende nessa noite. Se arrepende e fala, Deus, eu vou fazer escolhas acertadas na minha vida agora. Eu escolho o poder do Senhor na minha vida. Fala com o Senhor. Pede a